Se você não estava em um retiro espiritual em terras remotas ou numa viagem a Marte, já percebeu que vivemos um momento singular e histórico. A pandemia causada pelo novo coronavírus é assunto em todo o mundo. Desde seu início em janeiro de 2020, quando os primeiros casos começaram a brotar e se espalhar a partir da China. Atualmente, em Sousa, registrou-se a primeira morte causada pelo vírus. A vítima é uma idosa de 67 anos que veio a óbito no hospital onde estava internada. O plantão de hoje traz atualizações acerca do Covid-19 na nossa cidade e ressalta novamente a importância do isolamento social. A matéria que vamos transmitir agora foi feita por alunas da SMST Júlio Sarmento. Quanto ao Covid-19, temos no total, no Brasil, 200 mil casos. Temos mais de 10 mil casos na região norte, no estado do Amazonas e Pará, na região sudeste. Temos mais de 10 mil casos em São Paulo e na região nordeste temos mais de 10 mil casos em Pernambuco e no estado também do Ceará. E ao total nós temos quase 80 mil casos de pessoas que foram curadas do Covid-19. E no Brasil, o número de óbitos já alcança quase 14 mil. Sousa, Paraíba. Boa tarde. O coronavírus está se manifestando muito na cidade de Sousa. Atualmente existem 54 casos desses, 34 estão em monitoramento e 18 recuperados. Já se registrou a primeira morte por coronavírus na cidade de Sousa. Mesmo com esses elevados números, a população insiste em desobedecer às normas de prevenção, como o isolamento social. Então, gente, se conscientizem e fiquem em casa. É a melhor forma de se prevenir contra o coronavírus. Como prevenir o contágio? Ainda não existe uma vacina preventiva contra o coronavírus, então a gente tem que buscar meios de se proteger e evitar propagar a doença, tipo lavar sempre bem as mãos ou higienizá-la com álcool em gel. Sempre que tossir ou espirrar, ter um lenço ao seu lado, um paninho ao seu lado ou até mesmo o seu antebraço. Quando você estiver com as mãos sujas, não encoste em áreas de rosto, tipo boca, nariz, olhos, e sempre ficar em casa o máximo possível, pois mesmo sem perceber, você está salvando uma vida. É claro que devemos nos proteger e nos cuidar, mas sempre tem aquele grupo que tem que se proteger ao dobro, ao triplo e até ao quádruplo, pois eles são propícios a sofrer futuras complicações, sendo eles idosos ou pessoas que sofram de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma e bronquite. Se durante o isolamento a pessoa apresentar falta de ar ou febre com tosse, deve procurar uma unidade de saúde. Isabelle Sarmento também nos deu sua opinião em relação ao ensino remoto. Eu gostaria de começar com uma frase do nosso querido ministro da Educação, onde ele diz que o Enem não foi feito para corrigir injustiças. Uma frase, bastante legal. E eu gostaria de dizer, meu querido ministro, que a educação ela foi feita para corrigir injustiças. Eu gostaria de começar falando do vídeo que vocês viram, um trechinho do vídeo da propaganda do Enem de 2020, que é uma propaganda que me irrita profundamente, mas aquele trecho específico me irrita um pouquinho mais. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Quando ela fala estude de diferentes formas, diferentes lugares, pelos livros, internet, professores, já temos um problema aí. Pelos livros, não é todo mundo que tem um material didático de qualidade. Pela internet, que é um ponto bem importante, mais de 30% dos jovens estudantes brasileiros não têm acesso à internet. Isso corresponde a milhões de pessoas.
E pelos professores, como você vai ter acesso aos professores, já que estamos em isolamento social e não temos internet? E como você vai ter acesso aos professores se você não tiver internet, você não tem como se comunicar com eles? Estamos em isolamento social, a não ser que o seu professor seja sua mãe ou algum parente da sua casa. E de diferentes lugares. Então, muitos estudantes brasileiros não têm um local de estudo próprio, que vivem em uma casa pequena, não têm um local apropriado para estudar, e que dependiam da escola para ter esse local apropriado. Outra coisa que vale a pena frisar é a visão deturpada que o Ministério da Educação tem do jovem brasileiro, que apesar disso aí ser uma propaganda e ser fictícia, entre aspas, eu vou colocar nesses termos, ela tem o intuito de atingir um público-alvo. E o público-alvo dessa propaganda é qual? Exatamente, o jovem estudante brasileiro. Só que a visão que eles têm desse estudante é uma visão de uma pessoa de classe média e que tem condições e que tem recursos para estudar à distância. E isso não é a realidade da maioria das pessoas. Como eu já havia frisado, mais de 30% da população não tem acesso à internet. E a internet está sendo a base da educação nos dias atuais devido à pandemia do coronavírus. E então não adianta simplesmente falar, se reinvente. É claro que a gente precisa se reinventar aos momentos que estamos passando, precisamos meio que nos adaptar. Mas não podemos nos reinventar sem recursos. Recursos estes que não estão sendo dados pelo governo, recursos estes que a população não tem acesso. Então fica inviável isso. Essa propaganda tem um discurso totalmente elitista. Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus tem se transformado em uma das maiores preocupações e desafios para a humanidade. Por mais que sejamos preocupados com a Covid-19 não é a primeira pandemia a acontecer no mundo. Lidar com a pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças, tanto na forma de propagação quanto de contenção dessas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar essa pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. A gripe espanhola foi a pior e mais letal pandemia desde a peste negra. A pandemia do coronavírus guarda semelhanças com a da gripe espanhola, também de alcance mundial com um impacto devastador. Infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da população mundial na época, e matou entre 25 milhões e 50 milhões, em geral com 20 a 40 anos, de 1918 a 1920. A gripe espanhola, que na verdade foi uma pandemia, sendo a pandemia uma doença que atinge o mundo inteiro, causada pelo vírus influenza H1N1, o mesmo responsável pela gripe suína de 2009. Mas um fato curioso é que a gripe espanhola tem esse nome, mas não se iniciou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial, e por ela ser neutra na Primeira Guerra Mundial, ela foi a primeira a dar notícias sobre a gripe. E os demais países que estavam em combate, eles não davam essas notícias. Então o centro das informações era nos jornais espanhóis, e por isso o nome gripe espanhola. Porém, ela surgiu nos Estados Unidos e dos Estados Unidos foi levado para a Europa, mas os sintomas eram muito mais fortes do que uma gripe comum, pois de uma gripe comum se desenvolvia para uma forte pneumonia, tendo como diferença entre a Covid a hemorragia interna da gripe espanhola, que deixava a pele escura. Assim como na Covid-19, na época da gripe espanhola, todos estavam assustados, e com supostas dicas para a prevenção da doença, surgiu uma erva do Peru, advindas pelos jesuítas até a Europa. A mesma foi usada como tratamento da malária, e havia funcionado nesse tratamento. Logo então, a Inglaterra, para implementar na gripe espanhola, lançou uma água tônica com a base tendo essa erva, e acabou se tornando popular. Na teoria, eles vendiam com a ideia de que se você tomasse, você não pegaria o vírus, sendo lançada essa água tônica também no Brasil pela Antártica.
Mesmo com esses dados e absurdos em busca da prevenção, muita gente no período da gripe espanhola, assim como na Covid-19, não achava que realmente oferecia um grande risco, afinal, era uma gripe. Assim como não falta atualmente pessoas que acreditem que seja exagero, seria a arma biológica dos chineses. Assim também, em 1918, não faltou pessoas que riram do temor de uma grande pandemia ou acusaram alguém de estar por trás de tudo, até atingir grandes países e até mesmo as cidades do Brasil, tendo como intervenção evitamento de aglomerações, mas mantendo os mesmos problemas que atualmente se mantêm. Até mesmo o presidente do Rio de Janeiro, Rodrigues Alves, foi uma das vítimas e morreu antes de assumir o cargo. Com o aumento dos casos, os hospitais não tinham mais leitos e foram fechados para visitas, no intuito de evitar novos contágios. E também, com o que estamos vendo hoje, a gripe espanhola também fez com que brasileiros corressem para os mercados. Consequentemente, inventarem soluções caseiras e verem o preço de muitos produtos dispararem. E mesmo com as recomendações de ficar em casa, muitas pessoas não seguiram e acabavam indo trabalhar, pois muitos patrões se negavam a pagar quem faltasse. O resultado foi o aumento dos casos. A história da gripe espanhola, como vimos, é semelhante com o que enfrentamos hoje com o novo coronavírus. Por isso é importante não repetirmos os mesmos erros. Fiquem em casa, evitem aglomerações, se protejam e tenham mais cuidados higiênicos. Peço mais uma vez que respeitem o isolamento social. O plantão de hoje encerra por aqui e mais informações no Jornal Nacional.